de João, capítulo de número 20, verso 11 a 18, ele relata um fato que aconteceu na madrugada de domingo, onde ela acabara de chegar ao cenário que à primeira vista se apresentava desconcertante. Maria, quando chega ao túmulo, ela não encontra o corpo do seu Senhor. O seu objetivo de ir ali, com certeza, seria fazer, né, os rituais que era feito na vida daqueles que eram sepultados em pedras, como foi o caso de Jesus. E ela chegou ali, e quando chega, ela fica um pouco perturbada com aquela cena desconcertante. A Bíblia diz que ela emudeceu diante do sepulcro aberto e vazio. E as dúvidas, com certeza, começaram a atormentar ou atormentavam seu coração, que palpitava, e seus olhos encheram-se de lágrimas. E aqui o texto é categórico em registrar esse momento de muita ansiedade e angústia que havia tomado conta de Maria. Resumindo, o seu mestre havia sido levado, pensava ela, e o que é curioso notar é que ao longo de 3 anos, caminhando lado a lado com Jesus, ouvindo-o dizer inúmeras vezes que 3 dias após a sua morte, ele ressuscitaria para cumprir o plano predeterminado por seu pai, e em nenhum instante Maria pensou nessa hipótese. Ela estava totalmente atônita. A ideia de ressurreição para o judeu do século I era tão ou mais absurda do que é para nós hoje no século XXI. O fato é que nenhum daqueles que durante 3 anos andaram e ouviram Jesus de Nazaré estavam de campana em frente ao sepulcro em que ele fora sepultado, aguardando sua ressurreição naquele maravilhoso e histórico domingo na cidade de Jerusalém. Se a gente parar para pensar, ninguém estava ali esperando ele ressuscitar. Ele falou tanto sobre isso, ele ensinou sobre isso, que ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Porém, as pessoas esqueceram. Maria havia esquecido. E o fato é que eram pessoas que andavam com Jesus, falavam de Jesus, oravam com Jesus, mas em um momento como este, eles ficaram dispersos. Maria começou a chorar e a lembrança não veio de nada do que o Senhor havia falado. Parece que na nossa vida não é diferente. A gente passa ano, entra ano, sai ano, e a gente vem para o culto, escuta a palavra, aprende, ora, às vezes coloca até em prática, na maioria das vezes, outras vezes não. E quando chega em um momento como esse, em que somos surpreendidos por alguma coisa, a gente esquece. A Bíblia, ela está repleta de quase ou mais de 8.000 promessas
para aqueles que servem a Deus, para aqueles que acreditam em Deus. E nos momentos de impacto, às vezes espiritual ou físico, nós somos tendenciosos a sermos completamente dominados pela circunstância, e a ansiedade, ela nos submerge dentro de uma situação em que a gente esquece. Lá estava Maria, perdida, atônita, completamente dominada pela circunstância. Ela havia esquecido das palavras de seu mestre. Esqueceu-se de crer. Esqueceu de acreditar, de pôr em prática. E quantas vezes, na hora que estamos diante do mar vermelho, Faraó atrás, querendo nos pegar, e a gente esquece. E aí, o que fazer, pastor, nessas horas? O que é que eu tenho que fazer? Aqui diz que de repente surge a pergunta, porque Maria esqueceu de crer, esqueceu da palavra, esqueceu do mestre, estava ali chorando, atônita. Aí veio a pergunta: mulher, por que choras? Era ele, era Jesus perguntando. Eliabe disse aqui que ele está pertinho de você aí. Mas tem gente que não crê, tem gente que não sente, tem gente que não acredita. Maria estava assim, não crê, ele esqueceu de crer. O Cristo ressurreto, que escolhera revelar-se glorificado naquele exato momento, pela primeira vez a uma mulher, bendita mulher. Ele poderia querer se revelar primeiramente para um homem, mas foi para uma mulher. Estamos nessa época aí, não é? Do empoderamento das mulheres, e tantas discussões em torno dessa questão, e as pessoas até atribuem a Bíblia como um livro altamente machista, que desmerece as mulheres. Isso é uma inverdade, porque o próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele se apresentou primeiro a uma mulher, mas não foi suficiente. Olha, irmãos, Maria, ela estava tomada de tanta angústia, ela estava tão atônita, atordoada, que o próprio Jesus apareceu para ela e disse para ela: mulher, por que chora? Mas não era suficiente. Tem gente que está tão cego espiritualmente, está tão tomado por angústia, por depressão, por ansiedade, por perturbação, que Jesus às vezes está assim perto de você, dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te dar vitória, eu quero. E a pessoa não está vendo, não está crendo, não está enxergando. Foi o que aconteceu aqui com Maria. Não foi suficiente Jesus aparecer. Tem gente que às vezes diz assim: se eu ver Jesus, eu creio. Talvez se você ver, você não vai crer, porque o ver às vezes não é suficiente. Maria viu, mas ela não creu, ela não reconheceu, confundiu ele com um jardineiro. Mesmo diante do Rei dos Reis, ressurreto e glorificado, ela não pôde ver. Ela confundiu ele com um jardineiro qualquer, e aflita perguntou para o próprio Jesus: onde puseram meu Senhor? Estava cega.
havia perdido completamente o fundamento no qual tinha construído durante toda a sua vida. Tem momentos que a aflição é tão grande que a pessoa, ela se perde diante daquilo que construiu durante toda a sua vida. Aí eu fui tentar entender à luz da ciência por que é que Maria esqueceu das palavras, esqueceu de crer, esqueceu do próprio mestre. Ele falou com ela, ele disse: por que tu choras, mulher? Mas ela não lembrou que era Jesus. Ela estava totalmente tomada pelo esquecimento. E eu estudando um pouco sobre essa questão do esquecimento, causas que levam ao esquecimento, uma delas é a ansiedade. A nossa memória é realmente muito frágil. A sua capacidade de criar e recordar memórias está relacionada a uma variedade de fatores diferentes, incluindo pequenas coisas como nutrição e sono. Quem não dorme bem pode sofrer de esquecimento, pode sofrer de ansiedade. No entanto, algumas coisas existem, algumas causas potenciais, elas causam o esquecimento também. Por exemplo, o cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio que o corpo libera durante o estresse ou a ansiedade. O cortisol, ele é conhecido especificamente que impede a formação de memórias e causa perda de memória. Então, quando você tem ansiedade, você está essencialmente colocando o seu corpo sob estresse a longo prazo e aumentando a quantidade do cortisol em seu sistema durante todo o dia. E isso pode ter muitas repercussões potenciais, uma das quais é o esquecimento. Então, o esquecimento tomou conta de Maria, a ponto dela não saber quem é o mestre dela. E eu acho que não tem coisa pior do que você não saber a quem você serve. Eu não acho coisa pior do que você não saber a quem você adora. Eu não acho coisa pior do que você não saber a quem você direciona a maior prioridade da sua vida. Eu não acredito que pessoas vêm para cá e não sabem a quem vai adorar. Parece que tem gente que brinca. Eu vou para a igreja como um hobby. Eu vou para a igreja como um passatempo. Eu vou para a igreja por obediência. Venha por obediência, mas venha também com consciência e racionalidade para adorar aquele que tem e que pode todas as coisas. Uma outra coisa que interfere no esquecimento são as distrações. A ansiedade também ela é muito perturbadora. Ela tende a sobrecarregar o cérebro e os sentidos, e isso torna muito difícil gerar a energia mental necessária para recordar memórias. A todo momento há muitas coisas que você precisa lembrar. Quando você está lidando com a ansiedade, tenta se concentrar em qualquer outra coisa e se torna uma tarefa quase impossível. Não tem como. A ansiedade tomou conta de Maria. Ela esqueceu. Chega pesa quando a gente lê aquele texto.
né? Quando a gente lê essa parte aqui, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela viu, mas não sabia que era. Tem gente que vem, mas não sabe ainda quem é Jesus. Se soubesse quem era Jesus, iria sair daqui pegando o céu com a mão. Por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, jovem, adolescente, criança, talvez seu pai, ele pressione você a vir para a igreja. E você tem dia, eu queria ficar em casa, eu não queria ir, vai na marra, e isso e aquilo. Talvez teu pai, ele sabe quem é, mas você não sabe. E por conta dessa condição de não saber, essa pressão, vai para lá, vai para lá. Por quê? Porque quando você chega lá, vai estar um presente que é diferente de qualquer outro. Quem vai estar aqui pode curar, pode batizar, pode renovar, pode alegrar, pode mudar o quadro da tua vida, pode restaurar a tua paz que você perdeu há muito tempo. Então, esse esquecimento, ele é circunstancial. Ela esqueceu porque ela cedeu à ansiedade. A ansiedade faz com que inúmeras mudanças aconteçam ao cérebro. É a maneira como você pensa e todas elas podem levar a problemas que podem contribuir para o esquecimento. Eis-nos aí perfeitamente descritos na figura de Maria. Às vezes a gente está como Maria, desconcertados, desesperados, perdidos frente aos cenários tenebrosos que a vida nos apresentam inúmeras vezes, sem que compreendamos absolutamente nada. Às vezes estamos assim, atônitos. O desespero, ele bate a porta, as lágrimas nos molham a face, e ali estamos nós, encharcados de incredulidades, afundados em nossa corrupção, esquecido das palavras do Mestre, esquecido de suas promessas e de seus planos de paz para nós, completamente, ou seja, contemplamos o sepulcro vazio e simplesmente deixamos de trazer à memória que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eis nós em Maria, completamente incapazes de perceber o Senhor ressurreto, glorificado, de frente para nós, miseráveis homens que somos. Contudo, pela graça, onde abundou a corrupção, a cegueira e a desesperança, superabundou o amor, a misericórdia e a esperança. Mas Jesus e Maria, não termina ali a história deles dois. Talvez essa primeira parte do meu sermão seja um pouco melancólica, porque revela essa parte triste do texto. Porque Jesus falou com ela e ela não reconheceu. Seria decepcionante para mim, para você, que temos tanto apreço por alguém, e de repente a gente fala com essa pessoa e essa pessoa não nos reconhece. Eu não sei quem tu és. Imagina, está falando comigo? Já aconteceu muito isso. Às vezes a gente que está no púlpito, na tribuna, pregando, a gente, as pessoas que nos ouvem nos conhecem mais do que a gente conhece elas.
E às vezes a gente passa num determinado lugar e alguém, pastor, e eu fico assim, eu não lembro, mas aquela pessoa lembra. E já aconteceu às vezes de ser alguém que eu até troquei uma palavra, uma ideia, mas não lembrei. E eu vi a expressão de decepção naquela pessoa. Poxa, o pastor não lembrou de mim. O pastor não me reconheceu. Isso pode acontecer, irmãos. Isso é uma reação comum, que eu acredito que Jesus ali, ele poderia ter sentido isso, mas como Jesus, ele enxerga além, porque ele, como homem, ele vê como homem, mas como Deus, ele enxerga como Deus. E ele sabia que Maria estava tomada pela ansiedade. Maria não estava enxergando ele, porque a sua memória, ela estava sobre o efeito do cortisol. A sua memória estava inibida, estava fragmentada pela ansiedade. Ele sabia que a preocupação de Maria, que a decepção dela foi tão grande, foi tão imensa, que dominou por completo um lugarzinho no cérebro dela chamado hipocampo. Dominou, ela não lembrava mais de nada. Ela que andou com ele, ela que abraçou ele, ela que pegou na mão dele, ela que sentiu o cheiro de Jesus. Olha, irmão, parecia que Maria era aquela irmã do círculo de oração, bem avivada, bem do mistério, bem profunda. Mas de repente, quando foi tomada pela ansiedade, irmã Ana, ela não lembrou mais, ela não sabia quem era mais ele. Ficou perdida. Mas o diálogo não parou ali. O diálogo continuou. E Jesus, ele protagoniza uma das cenas mais lindas de todo o Evangelho. Porque Jesus, irmãos, ele não é o homem, não sou eu, ele não é limitado. Porque se fosse outro, já tinha se entristecido, já tinha desprezado. Essa pessoa não me considera, essa pessoa não lembra de mim, essa pessoa não tem apreço por mim, por mais que eu tenha por ela. Não, com o coração transbordando de misericórdia e compaixão por aquela mulher drasticamente abalada e sensibilizada por uma dor jamais imaginada, ele olha para ela e diz: eu vou fazer diferente. Em vez de eu chamar ela de mulher, eu vou chamar ela pelo nome, Maria. Eu não sei o que é suficiente para você, mas Jesus sabe o que é suficiente. E se for necessário ele te chamar pelo teu nome nessa noite, ele vai te chamar. Se for necessário ele dar uma chacoalhada em você, ele vai dar. Porque tem gente aqui que está tão aflito, achando o ano de 2018 passou. Eu pensei que 2019 ia mudar, mas na primeira semana deste novo ano veio a pancada, pá! E você chegou aqui feito Maria, atônita, a crise, o desemprego, a falta disso, a falta daquilo. Mas o Senhor marcou esse encontro para chamar você pelo seu nome e dizer: eu estou aqui do seu lado. Aleluia. Talvez a gente pense que ver Jesus é o suficiente. Talvez a gente pense que um grande milagre é o suficiente. Talvez a gente pense que muito dinheiro é o suficiente. Talvez a gente pense que se ele nos der uma casa agora é o suficiente. Talvez a gente pense que se ele nos der um carro do ano agora para a gente andar por aí e mostrar a bênção, é o suficiente. Mas ele sabe o que é suficiente para chamar a tua atenção.
Ele sabe o que é suficiente para que você saia dessa circunstância como estava Maria, sem ver, sem crer, sem ouvir, sem enxergar, não acreditava em nada, suas expectativas estavam zero. Mas Jesus sabe ou não sabe? E ele olha para ela e chama ela pelo nome, Maria. E imediatamente ela se vira e reconhece ele. E diz Rabone, que quer dizer mestre. Irmãos, eu quero parar para chamar a tua atenção aqui e dizer que ao som da voz do Senhor da vida, algumas coisas acontecem. Não precisa ser através de um grande milagre. Não precisa ser através de uma grande cura. Não precisa ser através de um estrondo, um terremoto, de um vale de ossos secos, ficando de pé. Não, ao som da voz do Senhor da vida, algumas coisas podem acontecer. A primeira delas que aconteceu foi o coração daquela brava mulher foi restaurado. Ao som da voz do Senhor da vida, corações serão restaurados. Tem gente que chegou aqui com o coração despedaçado, destroçado, aniquilado, mas ao som da voz do Senhor, Ele vai restaurar o teu coração. Ao som da voz do Senhor, sua esperança retorna. Maria havia perdido todas as esperanças, mas ao som da voz do Senhor da vida, sua esperança retornou. Nessa noite, ao som da voz do Senhor, da palavra de Deus, Ele está dizendo para ti, para que você retome a sua esperança de novo. Não, minha esperança acabou, eu não tenho mais esperança. Olha, ao som da voz do Senhor da vida, as lágrimas de tristeza foram completamente enxugadas. Ao som da voz do Senhor, Madalena estava curada. Ela estava ouvindo novamente, ela estava vendo novamente, ela estava crendo novamente. Por quê? Por causa da voz de Jesus que chamou ela pelo nome, Maria. Parece-me que naquela chamada de Jesus, Ele estava dizendo: eu estou aqui com você, não se preocupe, o ano está começando agora, mas eu não vou largar a tua mão. O ano está começando agora, mas aonde você for, eu vou com você. Aonde você entrar, eu entro com você. Por onde você passar, eu passo com você. É possível que hoje muitos de nós estejamos em pânico, desesperados e impressionados diante de tantas aflições e dificuldades no mundo. Estamos surdos para a voz do Senhor, estamos cegos para a sua glória e totalmente incrédulos de que, apesar de tudo, sua fidelidade ainda permanece intacta. Então, 3 coisas acontecem quando nos deparamos com aflições e dificuldades no mundo. Ficamos surdos para a voz do Senhor, ficamos cegos para a sua glória e totalmente incrédulos de que, apesar de tudo, sua fidelidade ainda permanece intacta. Em meio ao desespero das circunstâncias da vida, é preciso que lembremos-nos que Cristo ainda nos chama pelo nome. Escute, vou repetir de novo. Em meio
ao desespero das circunstâncias da vida, é preciso que lembremos-nos que Cristo ainda nos chama pelo nome. Para você ficar com isso mais fixo em sua memória, diga para o irmão que está do seu lado: Cristo ainda te chama pelo teu nome. Aleluia. Porque tem gente que pensa que Jesus ele faz acepção de pessoa. Eu sei do nome daquele pastor que usa uma gravata e um terno, mas eu não sei o nome daquele que está lá no último banco, sabe? Por mais medíocres e infiéis, desobedientes que venhamos a ser, a voz do Mestre, ela rompe nosso pecado, restaura nossa identidade, traz de volta equilíbrio, sentido e significado para a vida. A voz do Senhor, quando ela vem como voz de muitas águas. Ela sai quebrando tudo, restaurando, porque às vezes a nossa identidade, ela está deteriorada, ela está destruída. Mas quando a voz do Senhor, ela vem rompendo o pecado, vem restaurando a identidade. O que não tem mais equilíbrio, Ele equilibra de novo. O que não tem sentido, Ele dá sentido. E o que não significa mais nada, Ele dá significado. É certo que Jesus nos conhece pelo nome. Por quê? Porque foi Ele mesmo quem nos criou. E nele vivemos e nos movemos e existimos. É certo que Jesus nos conhece pelo nome, porque é especialidade dele remover de nós as escamas que não nos deixam percebê-lo. Deus, nessa noite, Jesus vai tirar a escama de olhos de crente. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: vou tirar as escamas dos teus olhos e tu vai começar a me enxergar. Você vai começar a ver glória. Eu quero declarar nessa noite aqui que você vai começar a ver o que você não via. 2019 é ano de você ver o que você não viu em 2018. É ano de você ver. Alguém vai te chamar até de louca, alguém vai te chamar até de desequilibrada, mas você vai dizer: não, Senhor, eu tenho fé. Eu estou vendo porque eu tenho fé. É especialidade dele solucionar o que não tem solução. É por isso que ele conhece a gente pelo nome, porque ele é especialista. Se ele não fosse especialista, ele não conhecia, mas ele é especialista. Para ele, o que há de mais belo no mundo é dar vida a quem está morto. Porque a gente, quando vê um moribundo, a gente diz: não tem mais jeito, para nada presta, está quase morto. Mas para Jesus não. Quando ele vê aquilo que está morto, ele tem prazer de trazer a vida, de trazer luz onde há escuridão. Pode ser que você esteja morto. Eu já vi crente dizer que está morto. Não sei se é o seu caso, eu acredito que não. Mas eu já vi alguém dizer: pastor, sério? Já vi crente dizer: eu estou morto. Morto como? Espiritualmente. Por quê? Eu perguntei, fiquei curioso. Como é? Disse: porque eu não sinto nada.
eu não sinto Deus, eu não sinto céu, eu não sinto glória, eu não choro mais, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais desejo disso, eu não tenho mais... Eu disse, realmente, esse diagnóstico é de morte espiritual. Mas só que quando Jesus se depara com uma situação como essa, ele tem prazer de levar a vida, ele tem prazer de restaurar a visão, ele tem prazer de restaurar a sensibilidade da sua presença. Queridos, nessa noite aqui Jesus não quer ninguém morto. Nessa noite aqui Jesus não quer ninguém cego. Nessa noite aqui Jesus não quer ninguém surdo. Jesus quer que você veja, Jesus quer que você sinta, Jesus quer que você escute, Jesus quer que você adore, Jesus quer que você esteja em sua presença. Independente de qualquer coisa. Às vezes é necessário um milagre para que restaure as nossas vidas. Eu não sei se você ainda tem disposição, falta 8:55. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça. E a gente vai convidar as pessoas que ainda não são crentes. Mas tem um hino aí que fala da pedra removida. Tem um hino aí que diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida e meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu, e depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e adorasse a Deus. Enquanto você adora, você ora também pedindo a Ele, para que nesse ano você veja mais. Pastor, eu já vejo, vai ver mais. Pastor, eu já ouço, vai ouvir mais. Pastor, eu já sinto, vai sentir mais.